Olá, cuidadores! Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está vendo, nos assistindo aí pelo YouTube ou ouvindo. Esse é o podcast onde a gente comenta, conversa, ensina, bate papo, tudo sobre o universo de gerontologia. Aqui é Cuidados com Idosos. A gente cuida de pessoas idosas, cuida de quem cuida do idoso e você que é familiar também, seja todos muito bem-vindos. Eu sou a Jane Mendonça, fisioterapeuta, especialista em cuidados com idosos e esse é o nosso quarto episódio. E você já se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, envia para todas as pessoas que você conhece. E o tema de hoje é muito legal, estamos com uma convidada especial. Hoje o assunto é família, idoso, psicologia e inteligência emocional nos cuidados. Hoje nós recebemos a Thaís, psicóloga especialista em intervenção familiar sistêmica, com ampla experiência em atendimento domiciliar, atendimento clínico, além de especialista em estimulação avançada cognitiva. Seja muito bem-vinda, Thaís, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu em estar aqui com você e ser convidada para esse podcast. Vamos bater um super papo aqui. E o tema de hoje é o lado emocional do cuidador. Inteligência emocional e autocuidado para quem cuida da pessoa idosa. Thaís, vamos bater um papo aí? Vamos? Isso aí. Se você tiver dúvida e queira fazer um comentário, escreve pra gente, vai ser um prazer responder as suas dúvidas e bater um papo aqui. Posso começar com as perguntas, Thaís? Pode. Então vamos lá, algumas perguntinhas. Vamos falar sobre conceito base, né? O que é, Thaís, inteligência emocional no contexto específico aí do cuidado diário com o idoso, né? Para quem cuida, a gente sabe que temos cuidadores e o familiar, que também é um cuidador, que é o cuidador que muitas das vezes é o que mais sofre porque não recebe salário, muitas das vezes não recebe férias, não tem hora de descanso, nem folga. E a inteligência emocional desses cuidadores. O que você me fala e o que significa, o que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, então. A inteligência emocional, ela é importante para todos nós, né? E para o cuidador, especificamente para o cuidador que é familiar, como você mencionou, ela é especialmente importante para conseguir administrar esse dia a dia, porque é um dia a dia pesado. Cuidar de outra pessoa é muito difícil. Cuidar de nós mesmos já é muito difícil muitas vezes, né? Então, cuidar de outra pessoa que veio de uma geração diferente, inclusive, né? É um desafio muito grande. E o que seria a inteligência emocional? Saber administrar as nossas próprias emoções, identificá-las, nomeá-las, dar sentido para o que a gente está sentindo e experienciando interiormente. Ou seja, quando a gente consegue nomear, a gente consegue saber o que fazer com isso. E aí é que faz a grande diferença, né? A gente pensa que se a gente não der vazão a essas emoções, elas só vão embora, mas não. Na verdade, elas ficam ali dentro represadas e isso pode gerar outros transtornos lá na frente. Então, a inteligência emocional é a habilidade de gerenciar as nossas próprias emoções, identificá-las, nomeá-las e, posteriormente, saber o que fazer com elas. Isso faz muita diferença no cuidado do dia a dia, porque quando nós não conseguimos fazer esse processo, nós vamos, às vezes, descontar em quem nós estamos cuidando. Nós vamos conseguir, infelizmente, a gente vai explodir, a gente vai perder a paciência. Exatamente. A gente não vai ter a empatia, por exemplo, que é tão importante para um cuidado integral, para o idoso também se sentir acolhido,
compreendido. Então, a inteligência emocional ela é a palavra-chave para conseguir ter um cuidado razoável, digamos assim, com o idoso que a gente está lidando. Ô Thaís, a inteligência emocional, ela tem a ver com a resiliência? Porque tem pessoas que explodem muito rápido, né? Perdem a paciência, né? Explode, grita, se irrita muito rápido, muito fácil, tem o pavio muito curto, né? E tem pessoas que demoram um pouco mais, né, para explodir, né? Acontece aquilo várias situações até que chega um ponto que a pessoa não aguenta mais e acaba explodindo. E a gente percebe também que além dessa explosão inicial, tem também a questão de o quanto essa pessoa se aprofunda naquele estresse, naquela irritação, naquela tristeza ou aquela profundidade. E tem pessoas que voltam disso muito rápido, né? E tem pessoas que ficam ali prolongado. Tá certo, tô errada, me corrige, se faz parte da inteligência emocional, se isso é resiliência, como que é isso? Sim. A resiliência é a capacidade de se adaptar ao meio, né? Então, quando a gente está passando por uma situação de estresse, uma situação de conflito, que é bem comum no dia a dia com o idoso, principalmente um idoso com demência, por exemplo, que vai apresentar comportamentos que podem ser agressivos, comportamentos que podem ser desregulados, né? Isso vai precisar acontecer, a gente vai precisar se adaptar aí, né? Enquanto ele está apresentando o comportamento. Então, criando essa resiliência, a gente traz o bem-estar para o dia a dia. Porém, a gente só cria resiliência quando a gente consegue fazer uma regulação do nosso humor. E a regulação do nosso humor vem, primeiro, de identificar as emoções, saber nomeá-las, e depois criar estratégias para regular o nosso humor. Então, o que esse cuidador está fazendo para ele conseguir se acalmar quando ele está um pouco mais nervoso, estressado, né? Quando acontece alguma coisa que o idoso faz, que ele interpreta de uma maneira muitas vezes errada, porque nem sempre o idoso faz realmente com a consciência do que ele está fazendo, né? Então, quando a gente identifica que nós estamos saindo do nosso normal, digamos, né? O que a gente faz? Então, essas estratégias para regulação de humor seria super importante para conseguir voltar, como você disse, dessa crise, né? Se a gente está muito nervoso, a gente está perdendo a paciência, está explodindo, o que eu faço? Eu me retiro do ambiente, se for possível, por exemplo, vou dar uma respirada. Essas são estratégias, né? Isso, exatamente. Isso seria uma delas. Ou, por exemplo, eu tenho alguma música no meu celular que me acalma, né? Ou eu consigo ligar para alguém que me compreende, falar 2 minutos com essa pessoa de como eu estou me sentindo. Isso seriam as estratégias para se regular emocionalmente e tirar a gente de dentro de uma crise, né? De uma situação de muito estresse. E isso é uma forma muito válida de fazer, porque às vezes a gente desenvolve estratégias que são disfuncionais. Então, a gente pode piorar a situação ao invés de melhorar, né? Ou seja, estou explodindo, às vezes as pessoas ficam agressivas, né? Ela pode querer bater em alguma coisa, pode querer falar alguma coisa desagradável junto, então são estratégias disfuncionais que vão trazer ainda mais prejuízos, né? Olha só, gente, que legal, né? Muito obrigada, Thaís, por trazer técnicas. Ela trouxe algumas estratégias aí que são importantíssimas, né? Que uma delas é sair do ambiente, né? Você tá naquele ambiente estressor, sai do ambiente. A segunda que ela trouxe foi respiração, né? Uma ferramenta, eu ouvi esses dias que é uma farmácia que a gente tem, né? Gratuita e simples, básica, que é só o ato de respirar. Isso melhora muito, né? O nosso humor, sai daquela crise. Sim. A terceira, ouvir uma música que nos agrada.
E a quarta de técnica aí que ela trouxe foi ligar para alguém, falar com alguém, desabafar, né? Muito bom. Isso seriam estratégias rápidas, né? Aí teríamos depois as estratégias mais profundas, que seria talvez procurar ajuda profissional, né? E ter uma lista de estratégias que você pode usar, porque na hora a gente às vezes esquece mesmo do que pode ser feito. Então é bem válido ter uma lista de coisas que te acalmem. Isso aí. Muito bom. Bom, próxima pergunta, próximo assunto aqui, que tá na lista é lidando com a culpa. A culpa é um peso comum. Qual é a principal estratégia psicológica para que o cuidador gerencie e administre sentimentos de culpa? Quando a gente fala de culpa, é muito comum a gente ver o familiar que tomou a decisão de institucionalizar o idoso, por exemplo, né? Existe uma culpa. Ou até o próprio familiar de contratar um cuidador e ele tem a culpa de que por que eu não estou fazendo, por que eu não estou dando banho, dando alimento, por que eu não estou cuidando e eu estou contratando um cuidador ou uma empresa para fazer esse serviço, né? Existe essa culpa e tem as culpas também do dia a dia, Diárias. né? Diária, que o próprio profissional carrega. Culpa de filho, culpa de pais, culpa de tantas coisas, enfim, né? Como que a gente lida com isso, Thaís? Assim, o que você traz pra gente, assim, de estratégia psicológica pra gente saber lidar? Olha, vou até falar uma coisa que é pessoal minha, né? Sobre essa questão da institucionalização do idoso. Eu tinha uma visão bem diferente disso, até começar a trabalhar com idoso, até começar a frequentar, né, casas de repouso, que era essa daí, que a maioria das pessoas tem, que as pessoas leigas têm, de que não era legal institucionalizar, que só se fosse em último caso mesmo, né? E depois que eu comecei a ter o contato real, comecei a conhecer mesmo o dia a dia, essa vida profissional, eu mudei de ideia, porque eu acho que hoje o que eu penso é o seguinte: o que vale é, se a instituição for bem escolhida, isso vai ser muito bom para o idoso, porque ele vai ser muito bem cuidado ali, né? Afinal, foi escolhida a dedo a instituição. Então, o que eu penso é o seguinte: é desgastante para a família oferecer esse cuidado integralmente sozinha, né? Porque são muitas camadas envolvidas nesse cuidado. E a longo prazo isso vai trazendo um esgotamento emocional para a família, um esgotamento que pode trazer até um burnout, né? Uma coisa mais grave aí. Então, as estratégias em relação à culpa que você me perguntou, tanto os familiares cuidadores quanto os cuidadores profissionais, muitas vezes eles confundem mesmo o resultado do cuidado com a sua performance. Então, às vezes, um idoso com demência, por exemplo, ele começa a não apresentar resultados que aquele cuidador gostaria, ou começa a decair alguns comportamentos que são naturais do processo de envelhecimento, da demência que ele pode estar vivendo, ou de qualquer outra patologia que ele pode estar vivendo. E o cuidador começa a trazer essa culpa para ele, né? Como se isso dependesse exclusivamente dele, como se não fizesse parte de um processo já biológico, psicológico também, porque são muitas questões, né, envolvidas e que vão acontecer. Então, o que a gente precisa é de fazer um manejo dessas emoções, ter bem claro o que está ao nosso alcance como cuidadores, né? O que nós podemos fazer de melhor, mas também aceitar esse processo de envelhecimento, né? Esse processo que vai envolver perdas, inclusive perdas físicas, perdas motoras, perdas cognitivas, perdas de humor, inclusive, que costumam impactar muito a família, né? Então aquele idoso que era sempre muito alegre, aquele idoso que era sempre muito sorridente, de repente ele perde aquele brilho, ele perde aquela alegria, ele vai começando
a se mostrar uma pessoa diferente, e tudo muitas vezes por conta das patologias que estão ali apresentadas. Além da perda de autonomia, que para o próprio idoso já é muito sofrido. Então isso traz as perdas também de rebaixamento de humor. Então depressão, ansiedade, conforme eles vão percebendo que eles já não estão mais conseguindo ter essa autonomia, isso vai impactando emocionalmente neles. Então, os cuidadores precisam estar muito bem esclarecidos sobre o processo, né? Eu entendo que tanto os profissionais quanto os familiares, é importante ter informação sobre a patologia do seu idoso, entender o curso daquela doença para que estejam mais preparados, mesmo que a gente entenda que nunca está 100% preparado, né? Mas procurar ajuda profissional também para desenvolver essa resiliência que a gente falou na pergunta anterior. Isso vai ajudar a diminuir essa culpa, esse sentimento de culpa, né? Porque na maior parte das vezes a culpa não é real, ela é uma culpa que a gente cria, uma culpa imaginária, né? É isso. Muito bom. Sensacional, muito boa a resposta e muito esclarecedora, né, pessoal? O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários pra gente. Comunicação efetiva, né? O idoso, às vezes, ele tem suas dificuldades, suas limitações auditivas, as suas limitações em relação à questão cognitiva, né? O cuidador, ele precisa ter uma comunicação efetiva em relação ao cuidador, ou quem está cuidando em relação ao idoso, o cuidador, que é o cuidador terceirizado, contratado, né? Em relação ao familiar que o contratou, e tem a questão também entre equipes. Inclusive, essa semana a gente fez uma reunião, um treinamento sobre comunicação, né? As brincadeirinhas, o que tem acontecido no dia a dia, às vezes um fala alguma coisa, o outro não fica tão contente, muito feliz, né? Mas comunicação no geral. A gente tem percebido e vivenciado isso, que a comunicação, né, o olho a olho já tem se perdido. As pessoas não se comunicam mais. Né? Quando você anda pelo shopping, passeia, olha na praça de alimentação, né? Vários casais ali, os dois no celular, não tem mais diálogo, gente. O que está acontecendo com o mundo, né? Tá todo mundo nas redes sociais. E o olho a olho, a comunicação efetiva, verdadeira ali não tem acontecido. E isso gera muitas das vezes conflitos, decepções, situações aí constrangedoras, mas às vezes é só um erro na comunicação. Sim. O que você me fala, Thaís, sobre esse assunto, assim, comunicação? Primeiro, eu queria chamar a atenção para isso que você falou agora há pouco. Nós somos de uma geração muito diferente, por exemplo, das pessoas de 70 anos em diante, 80 anos em diante. Então, nós estamos muito influenciados pela tecnologia, por exemplo. E a gente precisa ter essa consciência de que o modo como nós nos comunicamos é diferente do que eles se comunicaram a vida toda. Ou seja, a rapidez, o imediatismo, a ansiedade que a gente tem para fazer as coisas para ontem, eles não estão influenciados por isso, eles não têm esse sentimento. Então, eu acho que para conseguir ter uma comunicação melhor com eles, primeiro de tudo, o cuidador precisa estar consciente disso, de que há uma diferença entre gerações ali, né? Porque cada vez mais teremos cuidadores aí, essa é a profissão do momento, é a profissão do futuro, né? E cada vez teremos mais idosos também, então a gente vai precisar fazer essa adaptação entre gerações, né? E falando sobre comunicação entre familiares, cuidadores e o idoso, acho que é importante respeitar sempre a vontade do idoso também, né?
dar atenção sim para o que ele quer, muitas vezes. Não necessariamente a gente vai fazer tudo do jeito que ele quer, mas não ignorar que ele é um ser humano, que ele ele é uma pessoa que tem voz ainda, vontades, opiniões, porque às vezes a gente percebe que, em geral, não necessariamente entre os cuidadores profissionais ou os familiares, mas na população em geral, as pessoas tratam os idosos como se eles não tivessem valor mais, não tivessem direito a ter opinião. Então, desconsideram a opinião. E pergunta para todo mundo quando vai decidir alguma coisa, mas não pergunta para o idoso o que ele quer, o que ele gostaria, como que ele acha que ficaria melhor. Então, acho que o cuidador vai ter um diferencial se ele tiver esse olhar mais especial para essa questão, né? E talvez até psicoeducar a família quando for um cuidador profissional, para que a família comece a enxergar o idoso também como um ser de direitos, né? Que isso muitas vezes é perdido. Participar ele, né? Isso, das decisões familiares, exatamente, incluir em atividades. Isso, exatamente. Todo mundo tá jantando na mesa, o idoso tá lá na poltrona, sozinho. Isso. É coisa simples, detalhes simples que faz toda a diferença. Ou, por exemplo, a família vai fazer um passeio. Às vezes eles até levam o idoso, mas eles consultaram todo mundo perguntando o que eles preferiam fazer, onde que eles preferiam comer, o que eles preferiam comer, mas não consultaram o idoso. Por quê? Né? Por que ele só tem que ir? Ele também tem participação ali. Deveria ter, pelo menos, né? Porque durante uma vida toda ele foi uma pessoa ativa, ele teve uma história, ele teve as opiniões dele, de repente ele passa a não ter mais. Isso pode trazer até um quadro depressivo, um quadro ansioso, por conta dessa forma como ele está sendo tratado. A comunicação também, em relação à comunicação com o idoso, né? Muitas das vezes são detalhes pequenos que faz toda a diferença na hora do cuidado, né? O cuidador, ele muitas das vezes, ou quem está cuidando, acaba não tendo a informação de que não é legal, não é ético e nem respeitoso infantilizar o idoso, né? Ai, meu amorzinho, meu queridinho, vamos comer um papazinho, vamos tomar um banhozinho, né? Não é legal, não é respeitoso, pelo contrário, você está desrespeitando porque ele é um adulto, né? Ele não é uma criança. Mas essa fala é muito ruim. O idoso é igual criança. Não é. Não. O idoso é um adulto, né? Se ele tem uma demência, né? Ou alguma questão cognitiva, que tem alguns comportamentos, mas não significa que ele é uma criança. Exatamente. De forma alguma, né? Então eu não devo tratar de forma alguma ele como uma criança. Com certeza. Então, com muito respeito, com muita educação, né? Então, isso não pode se perder no cuidado. Essa comunicação deve ser sempre assertiva. Sim. Né? Detalhes como a gente sabe que a audição do idoso, muitas das vezes, a maioria das vezes, já está comprometida. Né? Então, falar claro, palavras alto, em bom som. Alto, bom som, olhando de frente para o idoso. Se você está mais alto e ele está sentado, abaixa. Né? Fica na mesma altura para que ele consiga te ver, fazer leitura labial, entender o que você está falando. Confirmar o que ele entendeu muitas vezes, né? Porque às vezes a gente acha que ele entendeu e a gente pede para ele repetir e às vezes ele não entendeu. Exatamente. Então são detalhes pequenos que faz muita diferença na hora do cuidado, do dia a dia. E a comunicação entre equipes, né? Sim. Troca de plantão, né? A comunicação deve ser efetiva. Sim. E muitas das vezes as pessoas estão muito na defensiva, né? Ou crítica o tempo inteiro, acusando o outro o tempo inteiro. Eu fiz isso, o outro não fez. Eu cuidei, o outro não cuidou. Né? Você tem que fazer Gente, a crítica é muito ruim.
né? Mas, ó, ajuda é muito válida. Pedir ajuda é importante. Oferecer ajuda também. Ah, mas eu não ofereço porque a pessoa é ignorante. Então, né, faz o seu da melhor forma possível. Tenta de uma forma amigável orientar, explicar, né, comunicar para não gerar conflito, porque é muito comum a gente ver conflito entre equipes. E já que a gente está falando de comunicação, não dá para deixar de pontuar exatamente o que você está falando aí. Muitas vezes as pessoas justificam que não se comunicaram por medo do outro interpretar errado o que ele disse, né? Ah, porque o outro vai ficar bravo, porque o outro não vai me entender. Tudo é possível ser falado usando as palavras certas. Então, os cuidadores precisam desenvolver habilidades sociais, né? Habilidades sociais que a gente deveria desenvolver uma vida toda, né? Chegar na vida adulta já com elas bem treinadas, mas que nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente tem um suporte familiar que promove isso. Às vezes, ao contrário, a gente tem uma família que pode não estar construindo isso na nossa vida, né? Então, nunca é tarde para aprender a se comunicar bem, a usar as palavras certas para falar o que a gente quer sem desrespeitar, mas sabendo se posicionar, sabendo ser firme. Então, os cuidadores precisam dar mais atenção para isso, porque isso é uma habilidade para a vida, não é só para o trabalho. É em todos os lugares, né? Se a gente conseguir se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma respeitosa, a gente pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa que ela vai ouvir e nós não vamos ofendê-la, a gente vai apenas se posicionar. Muito importante, muito interessante. Hoje, aonde você indicaria que as pessoas buscassem estas habilidades? Primeiro de tudo, na psicoterapia, né? Eu acho que a psicoterapia é uma ferramenta muito rica nesse sentido, porque dentro da psicoterapia é possível treinar essas habilidades, né? Então, o profissional vai estar lá para te orientar exatamente como isso seria feito. E segundo, nós mesmos podemos ter essa percepção nas nossas relações, começando a fazer uma autorreflexão. Como eu me comuniquei com tal pessoa, aquele dia que ela não gostou muito do que eu falei, o que será que eu fiz, né, que não seria muito adequado? Será que foi meu tom de voz? Será que foi uma palavra mais dura que eu usei e que se fosse comigo eu também não ia gostar, né? Será que eu falei com a pessoa no momento que eu sabia que ela não estava bem, por exemplo, e que eu poderia ter esperado um pouquinho mais para falar, né? Porque a gente pode se colocar no lugar do outro e pensar o que eu gostaria que fizesse comigo naquele momento, como que eu gostaria que a outra pessoa falasse comigo sobre aquele assunto. Obviamente, nós somos diferentes. Não tem uma resposta pronta e genérica para descobrir, né, uma receitinha ali que vai funcionar para todo mundo. Mas só essa autorreflexão, só esse pensamento mais crítico já vai mudar a forma como a gente se comunica. Porque muitas vezes a gente vai no automático, a gente vai na impulsividade. Na hora que a gente está sentindo, a gente fala e pronto, né? Mas uma forma mais profunda de trabalhar isso seria a psicoterapia. Muito legal, gente. Olha só. Onde buscar, né? Psicoterapia. Tem aí a Thaís para fazer atendimento. Depois você vai deixar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Fala agora já. @Thaís Caroline Psicóloga. Olha aí. Isso aí. No Instagram. Sobre autocuidado na psicologia e o que verdadeiramente é o autocuidado e o que o cuidador precisa buscar, como que ele precisa se cuidar, né? Qual que é a importância disso, como ele faz isso, porque o cuidador
ele precisa estar bem para cuidar bem, né, Thaís? Exatamente. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque como a gente iniciou aqui dizendo, cuidar é exaustivo mesmo, né? A missão de cuidar de um outro ser humano é intensa. Não tem como ser diferente. Então, a pessoa que está envolvida numa tarefa tão complexa como essa, ela precisa sim promover o autocuidado. E muitas vezes a gente confunde autocuidado com fazer uma limpeza de pele só, né? Ir lá no cabeleireiro. E sim, isso pode ser considerado como um autocuidado, mas quando a gente fala na parte da psicologia, a gente fala de bem-estar, qualidade de vida, isso tudo vai ser como uma barreira protetora para não desenvolver, por exemplo, um transtorno mental decorrente de um esgotamento, de uma sobrecarga. Então, o autocuidado nesse sentido seria conhecer muito bem as nossas rotinas, né? A nossa rotina, no caso. Entender se ela está muito sobrecarregada, ou seja, eu estou trabalhando quantas horas, eu estou me dedicando quantas horas à minha família, eu estou me dedicando quantas horas a cuidar da minha saúde física, eu estou fazendo um exercício, né? Eu estou, por exemplo, separando um tempinho para me divertir de alguma forma, e não necessariamente tem um tipo específico de diversão que vá preencher todo mundo, né? Cada um vai ter a sua própria diversão. Uns vão ser, por exemplo, andar de bicicleta, outros vão ser jogar algum tipo de jogo com os amigos, outros vão ser assistir uma série, um filme, né? Independente disso, ter um momento que é só por lazer seu, um momento que é separado, garantido, que você terá, né, durante a sua semana, o máximo possível que você conseguir, né? Então, o autocuidado é olhar para as suas necessidades também. Porque quando a gente está cuidando do idoso, a gente não olha bastante para o que ele precisa, né? A gente olha para tudo, a gente olha para a higiene pessoal, a gente olha para as medicações, a gente olha para a rotina, ou seja, a rotina do idoso é geralmente milimetricamente pensada, né? Ele precisa, por exemplo, acordar tal hora para conseguir tomar um café da manhã no horário certo, porque já já ele tem medicações e aí ele tem que estar com o estômago cheio. Então aí tem que ter uma pausa antes do almoço para ele também não emendar o café da manhã e o almoço. E aí ele tem, por exemplo, um grupo de estimulação cognitiva, ele tem uma fisioterapia encaixada ali na rotina dele. Ou seja, esse mesmo cuidado que a gente tem para promover o bem-estar do idoso, a gente precisa ter com a gente também, né? Então, ter pequenas pausas durante o dia, que às vezes as pessoas perguntam assim, né, os cuidadores, mas como, Thaís, que eu vou fazer uma pausa? Minha rotina é uma correria, né? Eu não tenho tempo para parar para, por exemplo, eu não consigo ler um livro, né, durante o meu expediente, ou eu não consigo sair todo fim de semana para fazer o que eu gosto. Mas as pequenas pausas, elas não precisam ser exageradas, elas são pequenas pausas mesmo. Pequenas pausas seria tomar um cafezinho de 5 minutos, que é uma coisa que às vezes a pessoa gosta, né? Às vezes é uma pausa para respirar, porque ela tá levando tudo no automático ali, não tá conseguindo identificar que ela precisa desacelerar um pouquinho, né? Tomar um banho um pouco mais demorado quando ela chega em casa, pode ser uma pequena pausa, uma forma dela relaxar um pouco mais, né? Dentro da realidade de cada um, as pessoas precisam, né, achar uma forma de fazer esse autocuidado, né? De olhar para si mesmo e não olhar só para as obrigações. Ninguém é feito só de obrigações, a gente precisa ter os pequenos momentos de prazer também. Então, os cuidadores, desde a formação, deveriam ter isso muito consciente para eles, né? De que para exercer essa profissão, eles precisam estar sempre bem com eles mesmos. E para isso, precisa se cuidar. Muito bom. Tá vendo, cuidadores? Precisa se cuidar aí. Vamos lá para a próxima
perguntinha aqui. Reconhecimento de limites. Como um cuidador, seja familiar ou profissional, pode identificar os primeiros sinais de esgotamento, né? Tem o burnout aí que tá super em alta e o esgotamento é muito comum. A gente vê muitos cuidadores aí que chega um momento que eles vão trabalhando 12 horas, 24, 36. Eu já vi cuidadores assim rodar por dias, às vezes entra, né, num local para cuidar na sexta-feira de manhã e vai sair só na segunda, sabe? São muitas horas. Por mais que o idoso dorme à noite, só que ele tem uma responsabilidade ali sobre aquele cuidado, né? Existem riscos que você tá levando para o idoso. E o que a gente consegue, assim, perceber esses sinais, assim, de esgotamento, Thaís? O que a pessoa precisa ficar atento? Bom, reconhecimento de limites é até importante a gente falar em relação às demandas também. Assim como o psicólogo, por exemplo, um cuidador ele pode reconhecer que algum tipo de patologia ou um perfil de idoso ele pode não querer, né, ter esse contato. Então, assim, às vezes já passou uma história pessoal com alguma patologia específica e não dá conta, é o limite dele ali e ele precisa respeitar, por exemplo, né? E falando então da questão do burnout mais especificamente, aquele esgotamento mesmo que a pessoa às vezes não sabe nem porquê, né? Aquela sensação de desesperança, perda de vontade de fazer as atividades que antes eram muito prazerosas. Então a gente acabou de dizer, por exemplo, fim de semana eu gosto, por exemplo, de andar de bicicleta, eu gosto de sair com a minha família, e aí eu vou começando a não ter mais energia e deixando de querer também fazer essas atividades, né? Isso seriam os primeiros sinais e sintomas que deveriam ficar como alerta para qualquer pessoa e principalmente para um cuidador que está ali todos os dias, principalmente os familiares, como você disse lá no início, que não tem folga, trabalham 24 horas, que não tem remuneração, que muitas vezes abrem mão da própria vida para fazer o cuidado com aquele familiar, né? Então, essa perda de atividades prazerosas, atividades rotineiras, isso pode começar a ser um início, né, de um alerta e que eu recomendo que a pessoa procure um especialista para confirmar, porque muitas vezes ela se autodiagnostica e pode ser outra coisa também, né? A gente precisa estar atento para não fazer esse tipo de interpretação por conta própria, né? Mesmo que a gente precise saber os sinais para começar a identificar e procurar ajuda. É sempre importante fazer um fechamento de diagnóstico, né? Isso aí, muito bom. Alguns sentimentos, raiva e frustração. É normal sentir raiva ou frustração? Qual é a maneira mais saudável de expressar ou canalizar essas emoções, sem descontá-las no idoso, obviamente, né? Com certeza, é super normal sentir raiva e frustração. Quem nunca, né? Na verdade, os sentimentos negativos, todos eles são super naturais. Todos nós temos, todos nós vamos senti-los. É importante, inclusive, que a gente sinta, porque eles têm uma função, né? Então, quando a gente tá com raiva, é porque a gente ou tá se sentindo injustiçado, ou alguém fez alguma injustiça com outra pessoa que importa para nós, e a gente vai sentir raiva para expressar aquilo, né? Para colocar aquilo para fora.
E aí chega no ponto em que você me perguntou o que fazer, né? Que é o mais importante. Quando a gente falou das estratégias compensatórias de regulação de humor, entra nisso também, né? A regulação do humor, geralmente, ela vai ser mais valiosa para os sentimentos negativos. Então, quando nós estamos com raiva, ao invés de canalizar para o idoso, né, no caso do cuidador, o que nós podemos fazer? Como a gente disse, a gente vai precisar desenvolver estratégias, né, que funcionem para cada um aí, porque cada um vai ter a sua maneira de deixar essa raiva sair. Então, algumas pessoas, por exemplo, gostam de escrever o que estão sentindo, e aquilo vai fazer de forma simbólica, obviamente, a raiva sair de dentro e ir para fora, né? É como se estivesse tirando com a mão mesmo. Tem alguns pacientes que falam isso. Parece que eu tirei com a mão. Eu escrevi, ficou lá no papel, depois eu joguei fora, ou eu queimei de forma simbólica, como se eu estivesse queimando aquela situação, e para mim foi libertador, né? Outras pessoas podem até falar para quem estiver por perto, se for da confiança, né, da pessoa, o porquê que está sentindo aquela raiva, né? Sem ser agressivo, obviamente, mas explicar os motivos pelos quais aquilo levou à raiva, entende? Então, são duas estratégias aí que podem ser usadas para colocar a raiva para fora sem ser disfuncional, sem prejudicar o idoso, sem prejudicar o local de trabalho, se for um cuidador profissional, né? O cuidador profissional, por exemplo, pode pedir uma pausa, né? Se for possível durante o expediente, se for um momento que ele consegue fazer essa pausa, ele poderia fazer uma pausazinha ali de 5 minutinhos e tomar um café até ele conseguir se acalmar, por exemplo, se ele tiver com raiva de algo que esteja acontecendo no momento. E aí mudando para a frustração, né, que é a grande vilã do momento. Lidar com a frustração é muito difícil, é algo que todo mundo vai aprendendo durante a vida, porque eu acho que é um dos mais desafiadores dos sentimentos negativos, né? A frustração. Afinal, quem quer ser contrariado, né? Tudo que a gente pensa, mentaliza aqui, a gente quer que aconteça exatamente daquele jeito. E aí, quando não acontece, o que a gente faz, né? Como a gente começa a ter essa antecipação daquele sentimento, né? Antes de acontecer a situação, a gente já pensa que deu certo e tudo mais, e tem até o fato de pensar positivo, né? Vou pensar positivo porque isso melhora, isso vai atrair, né? Então, muitas vezes é mais frustrante ainda, né? Mas, assim, lidar com a frustração faz parte da vida. Então, pensando no contexto com os cuidados do idoso. Nem sempre o idoso vai responder da forma como a gente imagina, devido às limitações também que ele tem. Então é importante lembrar disso, né? Estar alinhado, como a gente falou no início, em relação à patologia que esse idoso tem, para conseguir alinhar as expectativas do que pode, o que não pode acontecer, porque às vezes a gente espera muito e o idoso não tem condição de oferecer aquilo para nós, né, no dia a dia. Ou a gente também pode, erroneamente, esperar que nós vamos modificar algum comportamento no idoso, né? Então, ele tá agressivo, ao invés de entender que é parte da patologia, que às vezes vai precisar ajustar alguma medicação, vai precisar fazer um ajuste na rotina, no ambiente, para que ele se acalme. Às vezes o cuidador fica naquela ânsia de que ele vai fazer uma coisa muito específica que vai mudar para sempre aquele idoso, que ele nunca mais vai ter aquele comportamento, né? Então, em relação à frustração, é importante alinhar as expectativas em relação ao cuidado com o idoso, o que dá, o que não dá para fazer, para não ficar tão frustrado assim, né? E quando estiver frustrado, o que a gente pode fazer? Aceitar esse sentimento, que é o que a gente não ouve falar, né? As pessoas não falam sobre aceitar sentimentos ruins, a gente só fala de aceitar o que é bom. A gente gosta da alegria, a gente gosta da felicidade, né? A gente gosta daquela animação quando alguma coisa boa acontece,
Mas e quando algo não vai como a gente planejou, né? A gente precisa trabalhar a aceitação também para conseguir lidar com esse problema. Isso é muito comum em relação à família, quando recebe o diagnóstico, né? Um diagnóstico de Alzheimer ou de uma demência, né? Ou de uma doença aí que compromete, né, a continuidade da vida. Quando a família recebe a indicação de um cuidados paliativos, quando a família entende que é hora de institucionalizar, né? Mas fica resistente, né? Fica resistente. Então é frustrante, né? E muitas das vezes vem aí em seguida a culpa do que a gente falou. Só que muitas das vezes não tem a culpa, não tem o porquê de ter a culpa. É a culpa imaginária que eu falei, né? Não tem porquê, porque uma doença que interrompe a continuidade da vida, né, tem um porquê, né? Existem alguns fatores de risco para que aquilo aconteça, mas a gente não tem o controle. Então, dá outro podcast esse assunto. Dá mesmo, eu já até pensei aqui numa resposta que se a gente começar a falar... Vai longe, vai, né? Dá outro podcast. E aí, pessoal, o que vocês acham? Agenda outro podcast com a Thaís pra gente falar só sobre esses assuntos, né? Porque vai longe aí. Sim. Essa abordagem. E vamos falar sobre abordagem. Abordagem sistêmica. Conta um pouquinho pra gente o que é isso, né? O que é a visão sistêmica em relação ao cuidador, saúde mental do cuidador, o que isso tem a ver, né? Se tem, se não tem. Conta um pouquinho pra gente aí do seu ponto de vista, sua abordagem aí principal. Bom, a abordagem, resumidamente, ela já tem esse nome bem sugestivo, né? Sistêmica. Por quê? Todas as vezes que nós, psicólogos dessa abordagem, vamos olhar para um contexto, a gente olha de forma sistêmica, como se todos os lugares ali daquele sistema que está preenchido por pessoas, por um ambiente, por uma dinâmica de funcionamento, tivessem a mesma importância, né? Então, a gente não vai privilegiar nada, a gente vai entender que tudo que está acontecendo ali é importante e influencia nos resultados que a gente tem. Ou seja, pensando no cuidador, o cuidador é muito importante para que tudo aconteça da melhor forma possível. Desde a formação que o cuidador teve, se foi uma formação completa ou se foi uma formação às vezes mais superficial ou não, né? Isso vai fazer muita diferença para que aquele sistema onde ele está inserido funcione bem. Então, se a gente tem um sistema que todas as peças são importantes e a gente tira uma dessas peças, talvez ele até continue funcionando, mas não vai ser a mesma coisa, né? Então, pensando num computador, às vezes o computador está com uma pecinha quebrada e ele está ali, continua funcionando, mas o resultado que ele produz não é o mesmo. Então, quando a gente fala da psicologia sistêmica, é isso, né? Esse nome sugestivo. É a gente olhar para o sistema e entender quais são as peças, né, simbolicamente, que a gente pode alterar para ter um resultado. Então, quando vem um paciente, vamos falar de um paciente, falando de uma demanda, né, trazendo uma queixa, a gente precisa entender em que contexto ali daquele sistema, em que pecinha daquele sistema a gente vai precisar mexer, né, ou realocar. Talvez ela só saiu do lugar, ela ainda existe, ela ainda está ali, mas a gente precisa trazer ela de volta para aquele eixo. Então, pensando no contexto do cuidador novamente, o cuidador seria o eixo, né, para que as coisas funcionem. Ele é o principal ali, gerador de resultado dentro de um processo, por exemplo, de envelhecimento, né,
porque ele vai ser a pessoa que vai administrar tudo, entende? Principalmente os cuidadores familiares, né? Que aí vão estar não só ali na vida profissional, né? Não só no vínculo profissional, mas vão estar também no vínculo pessoal com aquele idoso, vão ter uma história com ele, né? Então, isso envolve muitas coisas. Ou seja, a psicologia sistêmica ela tem essa contribuição de olhar integralmente para o que está acontecendo, né? Não isolar nenhuma das situações. Muito legal. Interessante. Validação. O que é a validação emocional do idoso e como um cuidador pode aplicá-la em momentos de crise ou tristeza? Muito boa pergunta, muito bacana. A validação ela é pouco falada no contexto de pessoas leigas, né? A gente não usa muito essa palavra no nosso dia a dia quando não é num contexto mais técnico, assim. E ela é bem importante, eu acho que deveria ser mais falada, porque ela ajuda, inclusive, a promover a empatia das pessoas, o idoso, por exemplo, entender que ele está sendo ouvido. Então, a validação seria eu te olhar e falar assim, olha, eu te entendo, né? Eu tô compreendendo o que você está me dizendo, eu tô compreendendo o que você está passando, sentindo, mesmo que eu não concorde. Porque validar não é concordar, validar é entender que aquilo é importante. Então, se o idoso, por exemplo, traz que ele não está gostando da rotina, por exemplo, né? Talvez uma questão de alimentação, o que está sendo servido numa casa de repouso. Olha, eu não estou gostando muito do que estão servindo tal dia. Às vezes aquele cardápio foi pensado, personalizado, é o melhor para ele, né? E nem sempre dá pra gente validar e respeitar fazendo a vontade do idoso. Mas dá pra gente validar e falar, poxa, eu entendo, eu compreendo, né, que o senhor ou a senhora não gostou muito disso, não tá se adaptando por enquanto, né? Mas ir ali fazendo aquela orientação de a gente pode pensar em alguma coisa que a gente vai fazer para melhorar, ou vamos aguardar mais um pouco, talvez o senhor se adapte, né, a essa situação, ou por enquanto é assim que vai precisar ser, mas, né, mais para frente a gente pensa em como fazer de outra forma que fique melhor para todos. Então a validação ela seria legitimar um sentimento, legitimar uma opinião, legitimar o que alguém está trazendo para nós. Ou seja, de forma prática, como eu disse, o cuidador fala, olha, eu entendo, eu compreendo, isso é importante, o senhor falar ou a senhora falar isso é importante, né? Trazer essa questão para nós é importante. Seria o ouvir e não escutar. Exatamente. E nem julgar também, né? Mas por que ele tá falando isso? Os porquês são da história de vida da pessoa, né? Às vezes, como eu disse, vamos pensar na alimentação de novo. Nunca foi acostumado a comer aquele tipo de comida e de repente chega num lugar que é normal servir aquele tipo de comida. Vamos pensar no idoso que é de uma região diferente do país e vem para essa região aqui. Aí a comida é totalmente diferente. E a gente fica assim, como, né? Como que ele não tá gostando? Para nós é super normal. Então, validar seria, poxa, a gente entende, né? Vamos entender se dá para melhorar alguma coisa, né? O que não der, a gente vai explicar para ele com calma e ele também vai se adaptando aos poucos, não querer impor nada. Então, validar seria isso, seria respeitar, escutar, né, e falar que aquilo é importante de ser trazido. Porque quando a gente não valida, é o contrário. Isso aqui não importa não, né? Ou o que o senhor tá falando não é muito importante. Ou até nem falar nada pro idoso, mas também só escutar, como você disse, né? E nem tentar fazer nada a respeito para melhorar o que ele trouxe, se for possível, claro. Muito bom. Super interessante e super importante abordar esse assunto, né?
Apoio profissional, psicológico. Qual que é o momento que o cuidador ele precisa buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo? Porque muitas das vezes a gente olha só para o idoso. O idoso precisa passar por psicólogo, o idoso precisa fazer terapia, né? O idoso precisa fazer estimulação cognitiva, mas e o cuidador? Sim. Qual que é o momento, assim, que ele... Sim. O cuidador, assim como todas as pessoas, se encaixa no seguinte perfil, na minha opinião profissional. A gente precisa de terapia quando a gente começa a perceber que alguma questão na nossa vida está trazendo um prejuízo, tá? Porque às vezes a gente ouve assim, todo mundo tinha que fazer terapia e tal, né? E tudo bem. Mas a gente precisa ter um prejuízo significativo, né? Ou seja, um problema que todo mundo tem, mas aí que tipo de problema é esse? É um problema que está trazendo um prejuízo significativo na sua vida e que você não está conseguindo resolver sozinho, porque claro que a gente começa, né, tentando resolver sozinho, a gente acha assim, não, tá tudo bem, vai dar certo, eu vou dar conta, e aí você começa a perceber que as suas ferramentas estão se esgotando, que já passou um tempo, aquilo continua acontecendo e você não está resolvendo aquele problema. Esse momento é o momento ideal para o cuidador começar a pensar em buscar ajuda profissional, né? E aí, em quais contextos isso acontece, né? Como a gente mencionou algumas vezes. Explosões de raiva ou irritabilidade, estresse, né? Comportamentos disfuncionais, postura profissional inadequada, porque às vezes o problema não é com o idoso, às vezes o problema é com a equipe, né? Às vezes uma postura profissional que eu precisaria ter naquele momento ali, eu não tive, me prejudicou com os meus colegas, ou prejudicou um colega meu porque eu fui inadequada, ou até que eu percebi que eu poderia ser melhor visto pelo meu empregador se eu tivesse aquela postura e eu não consigo ter aquela postura. Seja, às vezes, não conseguir gerenciar os próprios horários, seja não conseguir ter um bom relacionamento com os meus colegas, né? Um relacionamento minimamente agradável com os meus colegas. Então, assim, isso seriam os problemas da vida profissional. Além dos da vida pessoal, que às vezes a gente não consegue deixar em casa, porque nós somos pessoas... né, que vêm, exatamente, as mesmas pessoas que saem de casa vêm para cá trabalhar. Então, às vezes o problema é tão importante, né, tá ocupando uma parte tão importante ali da nossa vida, tá tão grande na nossa cabeça, que a gente não consegue se concentrar no nosso trabalho, a gente continua pensando naquele problema quando a gente vem trabalhar, e a gente sabe que isso necessariamente vai impactar no nosso trabalho. A gente não vai entregar um trabalho bem feito, a gente não vai entregar um trabalho 100%, a gente não vai estar conectado no que a gente está fazendo. Então, isso também seria um alerta para buscar ajuda profissional, né? Para conseguir identificar de onde está vindo, por que a gente não deu conta de resolver sozinho, né? E o profissional com certeza vai ajudar muito nisso. Sei, muito bom. E para finalizar, a lição do cuidado, né? Quais são as principais habilidades emocionais que o cuidador precisa ter, que ele precisa buscar? O que você acha assim num contexto geral, que ele precisa dar atenção para isso? A principal, acho que é a empatia. Às vezes fica meio batido, a gente fala isso sempre, né? Mas como cuidar de alguém sem ter empatia? Sem sempre estar se colocando no lugar daquela outra pessoa que teve uma história de vida até ali e a partir dali eu estou inserida na história dela, né? Tem que ter muito respeito. Então, primeiro empatia, depois respeito pela história, pela dinâmica que aquela pessoa
precisa viver, né? Pelas necessidades que a pessoa vai apresentar diante de mim como cuidador. Então, empatia, respeito. Eu acho que as habilidades sociais, como a gente disse, para conseguir se relacionar de uma forma eficaz, né? Então, as habilidades sociais seria a comunicação, se interar, né? Interagir, na verdade, com as outras pessoas de uma forma respeitosa, né? Saber se posicionar sem ser grosseiro, colocar as suas opiniões sem ser grosseiro, sem ser rude, né? Mas também não deixar de se posicionar, não ser passivo, entende? Então, acho que essas 3 habilidades, inicialmente, são as que o cuidador precisa estar mais atento. Claro que tem outras, mas eu acho que essas 3 são os pilares, inicialmente, que um cuidador precisa estar sempre atento, psicologicamente falando. Muito bom. Muito bom! Quero agradecer, Thaís, por trazer para nós, esclarecer todas essas questões emocionais que são tão importantes, né, pessoal? E que trouxe aí com tanta clareza e que nos ensinou um montão. Eu aprendi um monte aqui. Parabéns pela sua explicação, explanação. E mais uma vez, vou pedir para você que ficou até o final desse podcast, deixar aí seu comentário. E se você ficou até aqui, você vai deixar uma frase, fala uma frase para mim, qualquer uma, aleatória, só pra gente saber quem deixou no comentário essa frase, é porque eu sei que você ficou até o final. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Porque eu não quis te interromper quando você estava falando. Eu que agradeço o convite por estar aqui, por ter essa oportunidade de bater esse papo com você, trocar essas experiências e com o pessoal que vai estar assistindo aí. E aí eu vou tentar lembrar da frase aqui que eu tô pensando. Quando cuidar de outro ser humano, seja apenas outro ser humano. Uau, que forte, hein? Olha só, então você vai deixar essa frase aí nos comentários e eu vou saber que você assistiu até o final desse podcast. Muito certo? bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, cuidadores, familiares, profissionais. Um beijo e até o próximo episódio.